E agora vamos fazer a correção de ciências, gente. Vamos fazer a correção das atividades de ciências que não foram feitas. Lá da página. Tem a página 177 que fala o seguinte: como você acha que os filhotes são gerados? Então, essa aí da 177, vamos deixar, ela é pessoal. Já vamos lá para 183. Denise estava olhando seu álbum de fotografias. Veja algumas delas abaixo. E aí tem as fotografias da Denise, gente. Denise atualmente com 25 anos de idade. Denise com 5 anos de idade, Denise com 8 meses de idade, olha que linda, gente. E a mãe grávida de Denise, a mãe da Denise. A mais fofinha é a Denise com 8 meses de idade, não é? Todas ela está bonita, mas ela com 8 meses está muito pituquinha. A letra A. Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião humano. Então, gente, vocês vão marcar o quê? A letra D, porque aí significa que o desenvolvimento do embrião humano ocorre onde? Dentro do corpo da mãe. Ocorre dentro, ele vai se reproduzindo aí, gente, dentro, ele vai se desenvolvendo aí dentro do corpo da mãe, o embrião, nós chamamos de embrião. Então, é a letra D. Justifica a resposta. Nós vamos observar a mãe da Denise grávida, ou seja, a Denise se desenvolveu, é o que eu já falei para vocês. Como é que coloca essa justificativa? Denise se desenvolveu no interior do corpo da sua mãe. Então, ela se desenvolveu no interior do corpo da sua mãe. Lembrando que isso são características de vivíparos, certo? Vivíparo se desenvolve dentro do corpo da mãe. Letra B. Analise as fotografias, aí pede para conversar, é outra pessoal, tá, amores? Então, as características, analise as fotografias e converse com os colegas sobre as características físicas de Denise em cada fase da vida. Em seguida, cite uma mudança que ocorreu com Denise ao longo dos anos. E vocês vão observando aí, vocês vão só citar as mudanças que ocorreram com a Denise, gente, ao longo dos anos. Vão colocando aí essas mudanças. É pessoal, a gente observa várias mudanças aí. Lá na página 184, fala: a mariposa A causa grandes prejuízos às plantações de soja. Isso porque em uma de suas fases de vida, B, ela se alimenta das folhas da soja, prejudicando o desenvolvimento da planta. Então, nós vimos que a mariposa, ela acaba prejudicando a soja. Quando ela está na fase de desenvolvimento B, ela se alimenta das folhas. Gente, aí é o mesmo animal. Lembra daquele processo? As imagens acima, letra A da 184. As imagens acima representam diferentes fases de vida de um animal. Podemos dizer que esse animal sofre metamorfose. E aí, gente, esse animal aí tem algumas fases de vida dele. Ele sofre metamorfose? Sim, gente. Metamorfose é quando o animal ele vai se transformando ao longo da sua vida. Quando ele é bebê, ele é diferente quando ele é adulto. Ele vai se transformando como se fosse um outro animal. Observem aí a mariposa A e a mariposa B. São diferentes, parecem um outro animal. Então, aqui a metamorfose é o que acontece com as borboletas, é o que acontece com os sapos. Então, isso é a transformação que o animal passa. Desde o nascimento até a fase adulta, nós chamamos de metamorfose. A transformação que esse animal vai passando. É como se fosse um outro animal diferente, mas é somente um. Letra B. Assinale a posição do esquema em que a imagem B
pode ser encaixada corretamente. Aí como vai ficar, gente? Tem o ovo, tem o quadro ovo, aí vocês vão marcar um X na larva, marque um X na larva, certo? A letra C, qual é o tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa? E aí, como a mariposa, como é o seu tipo de desenvolvimento? É ovíparo. Então, é ovíparo. Assinale um animal que representa o mesmo tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa, o gafanhoto. Vocês vão marcar o X aí no gafanhoto, amores. Então, finalizamos aqui a nossa correção. A gente já fez e nós vamos, gente, falar um pouco sobre a reprodução dos animais. Os animais, para que eles se reproduzam, a reprodução ela é importante para quê? Para gerar descendência, a espécie permanecer no ambiente. Então, essa é a importância da reprodução. Para que haja reprodução, é necessário que a célula masculina chamada espermatozoide se una à célula sexual feminina chamada ovócito. Então, com a união delas, o que é que acontece? A fecundação. A fecundação gera um novo ser, amores. Então, e essa união, ela pode acontecer tanto no corpo, dentro do corpo, como fora do corpo. Dentro do corpo, nós chamamos fecundação interna, fora do corpo, fecundação externa. Como que acontece fora do corpo? A célula sexual masculina sai do corpo do homem, a célula sexual feminina sai do corpo da fêmea, então a célula sexual masculina sai do corpo do macho, a célula sexual feminina sai do corpo da fêmea. Se elas se juntam no meio ambiente, se juntam ali no ambiente e acontece a fecundação. Fecundação é a reprodução de um novo ser, certo, amores? Uma breve revisão aqui. E durante o período de reprodutivo, a gente viu que os animais eles têm alguns rituais para eles conquistarem o seu parceiro, ou escolher o parceiro ideal para ser o pai dos seus filhos, amores. Então, acontece o que? Eles fazem danças, fazem várias estratégias aí para atrair, chamar a atenção do seu parceiro. Lá na página 180 nós vimos, eu já expliquei, a fecundação interna é quando ocorre dentro do corpo do animal ou do ser. E fecundação externa acontece fora do corpo. Gente, lembrando que quando falamos em reprodução, nem todos os animais, para se reproduzirem, eles precisam de um outro parceiro. Tem animais que eles se reproduzem sozinhos, então não precisam de um outro parceiro para que aconteça essa reprodução. Nem todos os animais precisam de um parceiro para que aconteça a reprodução. E aí a gente vai ver o desenvolvimento dos animais, desenvolvendo-se. E os animais ovíparos são os animais, gente. O embrião de animais como aves, moscas e jacaré se desenvolve dentro do ovo. Então, se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea. Então, dentro do ovo, fora do corpo da fêmea. E aí nós chamamos de ovíparo. Vivíparo. Em alguns animais, como cachorros, gatos e cavalos, o ser humano também é vivíparo. O embrião se desenvolve até o nascimento dentro do útero, então é dentro do corpo, dentro do útero materno, um órgão localizado. Então se desenvolve até o nascimento dentro do útero materno, um órgão localizado no abdômen da fêmea. Esses animais são chamados vivíparos. Então, gente, vivíparos são aqueles animais que se desenvolvem no útero da fêmea, dentro do corpo. É o caso de nós, seres humanos. E os ovivíparos? Os ovivíparos. Em alguns animais, como as serpentes, cascavéis e em alguns peixes, o que acontece? Ele se desenvolve, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, que permanece onde, gente? O ovo permanece dentro do corpo da fêmea,
até o nascimento. E esses animais são chamados ovovíparos. Certo, amores? Compreenderam aí? E nós já falamos sobre a metamorfose, como é que acontece a metamorfose, é quando o animal, quando ele vai ficando adulto, ele não é a mesma coisa quando era, desde que ele nasceu, ele passa por um processo de mudanças e vai se transformando o corpo dele, não fica igual quando ele nasceu, quando ele é adulto. Então, quando ele passa para a fase adulta, ele vai ficando diferente, sofrendo mudanças até chegar à fase adulta. E o exemplo é o quê? Temos exemplo a mariposa, a borboleta, os sapos, que eles passam por toda essa transformação. Finalizamos nossa aula aqui, que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Com fé em Deus, amores. Beijinhos, fiquem com Deus e boa prova amanhã. Tchau!